Bom dia, pessoal, começando mais uma semana, começando mais uma segunda, tá bom? Estamos na página 186, vamos continuar estudando sobre energia, tá bom? Vamos ver hoje circuitos elétricos e outros tópicos importantes, tá? A gente vai fazer até a página 197, que é até o final desse capítulo, mas tem pouca atividade prática, tá bom? A gente vai dar uma olhada em alguns tópicos aqui desse capítulo, tá bom? Vamos começar com circuitos elétricos. Eu vou ler esses dois parágrafos, vou explicar um pouco sobre essa imagem aqui, tá bom? E a gente vai passando as páginas e eu vou mostrando como é que responde a atividade de hoje, tá certo? Só um recado, pessoal, lembrando para vocês que não tem vídeo de português hoje, porque a gente vai iniciar o nosso paradidático, tá bom? Vocês vão iniciar a leitura do paradidático, então não vou fazer vídeo, tá certo? Na aula ao vivo a gente discute um pouco sobre o livro que vocês iniciaram, tá bom? E aí no final da semana a gente finaliza a parte do paradidático, tá certo? Então vamos nós, circuitos elétricos. Para que um aparelho funcione, não basta termos tensão elétrica, precisamos ligá-lo em um circuito com fios condutores pelos quais as cargas possam passar. Um circuito elétrico é composto de gerador, pilha, por exemplo, né? Pode ser uma pilha, pode ser outro tipo de gerador, que gera a tensão elétrica, elas além de fios condutores e aparelhos. Para podermos ligar e desligar os aparelhos, utilizamos um interruptor, que nada mais é que uma ligação que pode ser desfeita entre os fios condutores. Quando o interruptor liga os fios, o circuito está fechado. Quando ele não os liga, o circuito está aberto, ou seja, não há condução elétrica. Gente, essa imagem aqui, preste atenção que tem uma pergunta que vocês vão responder e é bem parecida com essa imagem, tá? Então aqui, ó, pilha, certo? Tá aqui a ilustração, tá? Ó, chave aberta, não há passagem de corrente, ou seja, quando essa chavezinha está aberta, tá? Quando ela está aberta, ó, a lâmpada não está acesa, porque não está passando energia, tá? É como se ele tivesse desligado aqui, ó. É como se a energia viesse aqui, tá? E aí não tem por onde ela passar aqui porque tá desconectado essa chave, tá? Então, quando ela está aberta, não passa energia, tá? Aí temos o exemplo do interruptor fechado, ó, tá? Como se a tensão elétrica viesse aqui, ó, e tem por onde ela passar, tá? Porque o interruptor está fechado, então ela passa a energia até a lâmpada e aí ela é acesa, tá? Então, por exemplo, na nossa casa, o interruptor tem que, quando a energia está funcionando, o interruptor está fechado, tá? Quando a gente desliga, quando a gente abre ele, para de funcionar a energia, tá? Vocês vão precisar dessa informação para responder já na primeira questão. Eletromagnetismo e usinas de energia. Ó. Eletricidade e magnetismo são dois fenômenos interligados. Essa foi a descoberta que inseriu de uma vez por todas a eletricidade em nossa vida. Foi observando que ao movimentarmos um ímã na bobina de um circuito fechado, uma corrente elétrica é induzida no circuito, ou seja, sem a necessidade de uma fonte geradora, como uma pilha, veja ao lado. Ó, o ímã, tá? A bobina e aqui o que ele faz, ó, sentido do movimento, ele coloca, certo? O ímã aqui na bobina e passa a eletricidade. Vamos lá. Ó, indução de corrente elétrica com ímã. Aqui nós temos outros exemplos, tá, gente, ó. Usina, aqui digamos que é o caminho da eletricidade, tá? Usina de energia gera eletricidade, subestação transformadora, tá? Muda a tensão das linhas de energia, transformador no poste da empresa de eletricidade, tá? Muda a tensão para uso das casas. Quadro de distribuição da casa, divide a eletricidade para cada cômodo. Então, como é que funciona a energia em nossa casa aqui, tá, gente? Até sair das usinas, até chegar em nossa casa, passa por vários processos, tá? Vamos nós. Aqui temos a primeira questão, tá, gente? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão fazer aqui um processozinho de ligar, tá? Essas imagens. Associe cada imagem a um ou mais. Associe cada imagem a um ou mais tipos de energia. Ou seja, tem imagem aqui que pode ser associada a dois tipos de energia, por exemplo, tá? Então vamos lá, essa primeira imagem, nós temos aqui, né, o sol, digamos aqui, iluminando a cidade, ó.
Aí você vai ligar ou para energia luminosa, energia térmica, energia mecânica, energia elétrica. Ou seja, mas ela pode ser ligada tanto, por exemplo, para energia luminosa, como para energia mecânica ou para energia térmica. A gente estudou sobre os tipos de energia. Então o Sol representa qual energia, gente? Você vai ligar para as energias que ele representa, tá? Aqui nós temos uma televisão, não é isso? Nós temos uma televisão, ó, tá? Então qual o tipo de energia que ela representa? Luminosa, térmica, elétrica. Bom, aqui nós temos uma, esqueci o nome, tá? Vocês conseguem lembrar, eu esqueci total do nome disso aqui, tá? Não é roda gigante. Enfim, você vai dizer qual o tipo de energia que está movimentando aqui, tá, gente? Os carrinhos, você vai dizer qual é o tipo de, qual é esse tipo de energia, térmica, mecânica, o que é que faz movimentar. E a última a gente tem um liquidificador, certo? Ligado aqui. Você vai dizer se é elétrica, mecânica e por aí vai. Lembrando que você pode ligar mais de um, tá? Associar mais de um tipo, ok? Ó, isso aqui foi a questão que eu falei que vocês vão ter como exemplo esse exemplo que eu li aqui, ó, tá? Esse primeiro exemplo que eu li. Essa daqui da pilha, tá, gente? Você pode tirar como exemplo para responder a questão 7. Por quê? Porque é igual, ó. Deixa eu voltar lá. Ó, observe o circuito elétrico abaixo, pinte de amarelo a lâmpada que está acesa, tá? Nós temos dois circuitos aqui, ó. Primeiro, nós temos uma pilha, ok? Com a chave fechada, ou seja, o circuito está fechado, tá? E nós temos um com a chave aberta. Qual é o que vai ligar, gente? O que está com a chave aberta ou fechada? E você vai pintar de amarelo a luz, ou essa, para dizer que ela está acesa, tá? Se tiver com dúvida, volte lá na página que eu expliquei como é que fica, quando é que passa energia, é fechado ou aberta a chave, tá? Vamos nós. Essa próxima questão é o seguinte, ó. Os eletricistas são profissionais, tá? Peraí. Os eletricistas são profissionais que instalam e reparam redes elétricas. Além dos conhecimentos técnicos em eletricidade, eles precisam saber todas as normas de segurança relacionadas à parte elétrica, para não colocar sua própria vida em risco, nem a das pessoas para quem presta serviço. Uma medida básica de segurança é o uso de luvas e botas espessas de borracha, próprias para esse tipo de trabalho. Por que as luvas e botas devem ser de borracha? A gente viu esse processo também, tá, gente? Lá nas páginas anteriores a gente falou quais são os tipos de materiais que não conduzem eletricidade, tá? Aí vocês vão explicar por que precisa ser de borracha. Os materiais de segurança do eletricista. Se fosse de metal, por exemplo, seria fatal, né? Metal conduz muita eletricidade. Aqui, gente, nessa página, deixa eu ver. A gente tem uma experiência que foi feita, ó, pilhas de limão. Uma forma de gerar eletricidade são as pilhas, nas quais ocorre uma reação química que promove o movimento de cargas elétricas. Mas será possível fazer uma pilha em casa? E aqui tem um exemplo. A gente não vai fazer, tá, gente? Vocês só observam. Ele já está dando exemplo de como fazer, tá? Não precisa a gente realizar isso em casa, não. Ó, aqui tem os materiais que ele utilizou e o tipo de procedimento, tá? E aqui tá o que ele fez, ó. E aí ele ligou aqui, ó, conecte a moeda. Ele usou duas moedas, conecte a moeda de um limão com o prego do outro limão utilizando as garras de jacaré de um dos cabos. A gente não vai fazer essa experiência não, tá, gente? Mas tem perguntas relacionadas a ela, tá? Aqui é a continuação da experiência e vamos ver o que foi que aconteceu, ó. Ou seja, ele usou 1, 2, 3, 4, 5 limão aqui até para fazer com que a lâmpada seja acesa. A gente não vai fazer esse processo não, tá? A gente não tem esses cabos, enfim. Aí tem perguntas relacionadas a esse processo, tá, gente? Então a gente vai ver aqui, ó. Deixa eu só achar a questão. Que é... Pronto, vamos lá. A corrente elétrica passando pelo fio. Esses fios aqui, gente. A corrente elétrica passando por eles, sim ou não, tá? Você vai dizer que sim ou que não. E o porquê? Por que você acha que sim ou que não? Dá para dizer um porquê, tá? Para não ficar só um sim. Porque o LED não acende se estiver conectado a apenas um dos cabos. Quando está conectado só um dos cabos, gente, por exemplo, é aquele mesmo exemplo que eu falei da pilha, tá? Se tiver aqui, ó,
esse cabo aqui, por exemplo, tivesse desconectado, seria como se o circuito tivesse aberto, né? E aí não teria por onde passar a condução de energia, então não acenderia a luz, tá? Então vocês vão explicar por que, que o LED acende se estiver conectado apenas, por que, que ele não acende? Você vai dizer porque o condutor fica aberto, tá? A chave fica aberta e não conduz a eletricidade. A terceira diz o seguinte, ó, por causa do suco de limão, reações ocorrem de forma que cargas do cobre não transferidas para o zinco. Por que isso provoca corrente elétrica? Tá? Por causa do suco de limão, reações ocorrem de forma que cargas do cobre são transferidas para o zinco. Por que isso ocorre, gente? Por que isso provoca corrente elétrica? Tá? Você vai dizer o porquê que isso ocorre. Por que, que você precisa desse movimento para fazer com que aconteça, né, as cargas elétricas? E aí, gente, a gente tem um texto aqui ó, que eu não vou ler porque é muito longo, tá? Mas vocês vão dar uma olhada nesse texto para responder, na verdade, essas duas páginas, ó, 192 e a 193. Nós temos o texto Energia Limpa. Na outra página, a gente tem a continuação e alguns exemplos de energia limpa, tá? Usinas hidrelétricas, turbinas eólicas, painéis solares, usina nuclear e usinas termoelétricas. As próximas perguntas são sobre esse texto e essas imagens, então você precisa dar uma olhada no texto, tá? Aí nessa página aqui, gente, a gente tem, certo, o tipo de energia, o prós, que são as coisas boas que tem, e os contras, certo? Então vocês vão dar uma olhada, hidrelétrica. O que é que tem de bom, né? Os prós, energia em grande quantidade renovável, tá? Contras, alagamento de áreas enormes, problemas ambientais e sociais locais, alteração de paisagem, tá? A eólica, o que é que tem de bom? Renovável sem grande impacto ambiental. O que é que tem de ruim? Alto custo, alterações de paisagens, tá? Depende de fatores climáticos. Então vocês vão dar uma olhada nessas outras aqui, ó, na solar, nuclear e termoelétrica, tá bom? E aí vocês vão ter como base, gente, para responder essas perguntas, uma, duas, três, pergunta o texto, aquelas imagens e essa tabela, tá? Segundo o texto, quais são as soluções para os problemas de geração de energia elétrica? Então a gente vai ver lá no texto, tá? As soluções, gente, sobre a energia elétrica, tá bom? Você vai olhar aqui nesse texto aqui, ó, tá bom? Nesse daqui. Procura aí, gente, quais são as soluções, tá bom? Para a energia elétrica. Quais são as soluções para os problemas de geração de energia elétrica? Você coloca, tá? Analise a tabela e discuta com seus colegas os prós e contras de cada tipo de usina geradora de energia elétrica. Na sua opinião, qual é a mais nociva? Qual é a mais insegura? Qual a mais sustentável? Tá? Então você vai dá para fazer em grupo, tá, gente? Esse sinalzinho aqui, mas como a gente não está fazendo em grupo, dá para fazer individual também, ok? Dá uma olhada, gente, nessas tabelas e você vai dizer qual a mais nociva, ou seja, aqui não representa tanto perigo, a mais insegura, tá? Qual é a que apresenta mais instabilidade e a mais sustentável, ou seja, qual é a mais, digamos, econômica, a que não apresenta tantos problemas, qual é a que mais dá para usar, digamos assim, tá? Converse com os colegas e liste algumas atitudes que ajudam a economizar energia elétrica em casa. Essa daqui também dá para fazer individual, tá? Tá pedindo para fazer em grupo, mas dá para você fazer individual. Você vai colocar algumas atitudes que você pode fazer para que diminua o uso de energia, tá? Essa é simples, a gente até discutiu sobre isso, tá? E aí você vai elabore um panfleto orientando as pessoas sobre os cuidados com a energia elétrica. Você pode usar desenhos, recortes e texto. Pronto. Isso aqui é aquela questão que sempre tem para você usar a criatividade de vocês, né, gente? Como se você fosse criar um aviso para as pessoas de como tomar cuidado com a energia elétrica. O que pode fazer, o que não pode. Então você pode desenhar, você pode criar um panfleto escrito, tá? Você pode recortar algumas coisas de livros velhos que você tem aí, tá? E colocar aqui alguns avisos, tá bom? Você pode usar recortes e textos. Então você pode já pegar você pode escrever seu próprio texto avisando o que uma pessoa pode fazer e não pode fazer com energia elétrica, quais os cuidados que deve tomar, tá?
E aí, vamos lá aqui. A próxima questão, gente, é só até aí, tá? Porque isso aqui é meio que uma revisão, ó, para organizar o pensamento. Isso aqui é meio para a gente relembrar o que a gente viu, ó. Relembre o que você estudou nesse capítulo. Então, só para a gente relembrar o que a gente estudou a energia pode assumir várias formas: mecânica, luminosa, química, termoelétrica. Alguns materiais são condutores de calor e eletricidade, outros são isolantes, tá? Só para a gente ver o que a gente estudou. E essa última aqui na página 197, deixa eu ver. Pronto, passei aqui. Faça um mapa de aprendizagem com o tema visto nesse capítulo. Não precisa fazer esse mapa, tá, gente? Só vocês dar uma olhada aqui no que vocês estudaram já tá ótimo, tá bom? Não precisa fazer o mapa. Ok? Então é isso, gente. A aula de ciência de hoje, tá? Lembrando que não tem aula de português, não tem vídeo de português, porque vocês vão apenas ler o paradidático indicado aí, tá bom? Então leia o máximo que você conseguir do seu paradidático hoje, que a gente vai ler ele durante toda a semana, tá? E no final da semana a gente faz a discussão oral do paradidático, lembrando que vale nota já que a gente não faz prova do paradidático, tá? A nota é baseada nessa participação de vocês, tá ok? Então vamos lá, gente, mãos à obra, tchau, tchau, até o próximo vídeo.